boa noite, seja bem-vindo você que está ligado no canal 522 HD da TV Mais e, claro, pelas redes sociais. Você vai acompanhar a partir de agora o programa Mais Esporte com o Boni, um programa onde nós vamos trabalhar com várias modalidades esportivas, uma cultura diferente e, é óbvio, dentro da área educacional, da área esportiva, social e, é óbvio, dentro do alto rendimento. Nós vamos trabalhar com módulos onde nós teremos aqui os entrevistados, serão técnicos, atletas, exponenciais do esporte. E também nós vamos trabalhar o nosso último módulo com o nosso grande companheiro, o Igor Ramos, trazendo as novidades e a agenda da semana. Nesse nosso primeiro programa, impactante será o nosso grande convidado, uma pessoa de renome nacional e internacional. Nós vamos fazer um break rapidinho, é um VaptVupt, você vai acompanhar. Como prometido, nesse primeiro programa e nesse primeiro bloco, estamos num lugar onde respira esse esporte e nada melhor do que estar do meu lado um grande amigo, uma grande pessoa e, verdadeiramente, talvez um dos maiores ícones esportivos. Meu grande amigo, companheiro de tanto tempo e tantos jogos, viagens, meu grande amigo José Roberto Guimarães. Boni, obrigado. Companheiro de tantas jornadas, de tantas passagens boas, algumas derrotas, mas eu acho que a gente viveu muito intensamente tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, né, dentro do que a gente se propôs. E, Boni, eu só tenho que te agradecer a você e a toda a comissão técnica da seleção, porque eu sempre digo que sem vocês nada teria acontecido. Por isso, equipe. Equipe é um conjunto de pessoas que trabalham para realizar algo e que foi o que a gente fez importante pelo Brasil, que foram 2 medalhas de ouro no feminino. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e aos amigos e a todas as pessoas que trabalharam do meu lado, que me ajudaram, que foram meu braço direito, esquerdo, pernas e braços, enfim, tudo aquilo que vocês fizeram durante todo esse tempo. Zé, estando aqui do seu lado e ouvindo essas palavras suas tão singelas, com muita simplicidade, muita humildade, realmente para mim até comovente. Realmente foram tantos aprendizados. Você falou que acho que o grande sinal disso tudo foi a nossa amizade. E Zé, tem muita gente que vem conversar comigo, muito curioso, né? Porque sabe o convívio que a gente sempre teve, por tudo que a gente passou junto, até na época de jogadores. E eles veem diretamente o Zé Roberto tricampeão olímpico. Eu conheço bastante da sua história, você sempre fala uma coisa que eu guardo comigo, nunca esqueça das suas origens. Conta alguma coisa para nós de como foi seu ingresso na Seleção Brasileira, porque eles acham que você já chegou a ganhar uma medalha olímpica. Boni, eu acho que eu comecei como todo mundo. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, Quintana, que é uma cidade entre Marília e Tupã. Eu saí de lá com 6 anos de idade, quando eu vim para São Paulo. Com 12, meu pai resolveu mudar de novo, quando eu tinha 12, de cidade, aí eu fui para Santo André. E eu já estava respirando futebol, queria ser jogador de futebol, venho de uma família de jogadores de futebol, meu pai... Modéstia à parte, você é bom de futebol, não, Zé? Eu dou os meus chutes, enfim. Mas o meu pai foi profissional, meu irmão foi profissional mais velho. E lógico que meu sonho era jogar futebol. Eis que eu mudo de cidade e vou estudar numa escola de periferia em Santo André, na Vila Pires, no Sérgio Millier, onde o meu primeiro professor de educação física só gostava de uma modalidade, de vôlei. E foi onde eu fui introduzido no treinamento de voleibol na escola e depois fui para a equipe de treinamento da cidade, onde eu fui aprovado. Comecei com 13 anos no Hand, que ainda foi um dos primeiros times em Santo André. Era o tio do Heitor, eu não lembro o nome Lázaro dele. de Azevedo Pinto, foi meu primeiro treinador. Isso, Lázaro. E que foi a pessoa que me fez amar. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Santo André, uma pessoa fantástica. Me fez amar e ser apaixonado pelo vôlei, bem como uma outra pessoa importante foi o Valdemir Romani, que era natural de Lençóis Paulistas, uma família também tradicional de jogadores de vôlei. Ele foi, o irmão o Renato jogou comigo também no time de Santo André. Então eu tive uma felicidade muito grande na minha época de jogador
de ter alguns dos melhores do Brasil e do mundo jogando do meu lado, que foi o Décio Cataruzzi, o próprio Moreno, né, que foi uma pessoa também que me ajudou muito. E me explica uma coisa, do lado do Moreno, do Décio Cataruzzi, pessoas férias, você era o levantador, que atrevimento era aquele de querer atacar, que saiu uma foto sua na final do Campeonato Brasileiro, você atacando? De vez em quando os atacantes não resolviam, a gente tentava resolver. Isso na realidade é uma brincadeira, porque todo levantador é sempre tinhoso, né? Os levantadores acham que podem atacar, e naquela época se jogava 4-2. Então nós, ou 3-3 até, como nós chegamos a jogar. O Willian era um outro O Willian era um ótimo também. Atacante, além de ser um excepcional levantador. O próprio Décio Cataruzzi, excepcional. Que foi meu técnico no juvenil da Pirelli. Eu acho que o mais importante da gente, Boni, foram essas formações que nós tivemos e essas pessoas que estavam do nosso lado, nos orientando, nos dizendo as coisas boas, o que era ruim. Sempre amigos, né? Sempre. E estudando. Né? Coisa que a gente nunca deixou de fazer. E depois, em 88, eu parei a minha carreira de jogador em São Carlos. Tapetes. A Basque São Carlos. A Basque. Que era a Associação dos Alfaiates de São Carlos. Esse foi meu último time, onde foi um ano maravilhoso, que a gente começou também fora da Série B e conseguimos a classificação para a Superliga A. E fomos até muito bem, sétimos colocados. Então eu acho que foi uma formação muito rica em amizades, em valores, né, de formação, de caráter. Então isso foi muito legal, de muita atitude e de pouco dinheiro. A gente não tinha, a gente tinha que se virar e, enfim, era um sufoco danado, né? Nós tínhamos que pagar os nossos estudos, trabalhar, treinar. E a gente tinha que se virar. Debaixo de quantas arquibancadas você já ficou alojado? Um monte de arquibancadas, dormi, fiquei alojado, enfim. Isso fez parte da nossa vida, da nossa formação, mas também, Boni, eu acho que foi o que ajudou. Eu acho que nos norteou a tudo aquilo que está acontecendo com a gente hoje, nos nossos princípios como vida. Depois que eu parei de jogar, o meu primeiro time foi Mirim Feminino do Paineiras do Morumbi, garotas de até 13 anos. Então eu não comecei na seleção brasileira, que é a sua pergunta, eu comecei como todo mundo começa, passando por todas as categorias de base, treinando 13, 14, 15, depois fui para a seleção de base brasileiras, né? Infanto e juvenil. E como foi seu convite para essa primeira categoria de base? Porque essa época mesmo eu já não lembro. Aí foi o seguinte, foi quando eu comecei a ser técnico, eu também tive sorte. Porque o Bebeto era o técnico... Você falou que a sorte, por exemplo, para as equipes, ele fala assim, ó, sorte só acontece para quem treina. Não, então você devia ter feito muita coisa assim, para ter tido a sorte. Você sabe da minha vida, você sabe que eu fui um dos caras que mais treinou na vida pelo amor ao esporte. Quer dizer, eu não media esforços absolutamente nada. E aí foi recompensada, porque o Bebeto estava precisando de um assistente, que o Bernardinho tinha ido para a Itália ser técnico em Perugia. E estava sobrando uma vaga na comissão técnica do Bebeto. E alguém falou para ele, ele lembrou de mim e me convidou. Eu fiquei 2 anos como assistente técnico dele, treinando basicamente o sistema defensivo, principalmente a defesa. E aí, em 90, o Bebeto resolve ir para a Itália, ser técnico na Itália, para Parma, treinar o Maxicono. E aí me chamaram para as categorias de base do feminino. Alguém lá dentro da seleção, da CBV, disse, olha, eu acho que esse cara tem jeito para tocar os times de base. E o Paulo Márcio, na época, me chamou, que hoje até... E por sinal, uma pessoa fantástica, Paulo Márcio. O Paulo foi sensacional, é sensacional comigo até hoje. Quando eu estou em dificuldade, eu ligo para ele, peço conselhos, enfim. E o Paulo disse, eu gostaria que você assumisse como técnico das seleções de base. E aí montamos a comissão técnica e nós fomos vice-campeões nas 2 categorias, tanto no infanto como no juvenil. E a seleção juvenil deu muita gente para a seleção adulta, né? Porque aí a gente está falando de Ana Paula, Ilma, Leila, Karen Rodrigues, foi a geração que Patrícia deu Coco, o primeiro salto do vôlei feminino. Kika, quer dizer, muita gente boa, Josiane, apareceu a Gisele, apareceu nessa seleção juvenil.
e que jogaram durante muitos anos. Menos gente, menos atletas a gente conseguiu da seleção infanto, que 3 vingaram para jogar o adulto e depois a seleção brasileira. Mas eu acho que foi muito rica essa experiência. Logo depois, 91, as coisas com a seleção masculina não estavam dando muito certo e eu fui chamado pelo presidente da CBV para assumir a seleção adulta. Aí é que tudo começou. Ô Boni, como foi de primeira instância? Foi terrível, assim. Eu pedi para ele 3 dias para pensar, porque eu não me achava capaz, eu não me achava preparado, não me achava pronto. Você é muito sensato nas suas decisões e eu imagino que realmente se você teve essa dúvida é porque talvez você queria avaliar melhor a situação. A responsabilidade era muito grande. Principalmente representando o nosso país, a nossa bandeira, o nosso povo e numa competição internacional no nível dos Jogos Olímpicos, era muita coisa. E aí eu pedi 3 dias, voltei para casa, falei com a família, enfim. Depois eu comecei a pensar em toda a minha vida como jogador, né? As pessoas que tinham passado por ela, os técnicos que tinham me auxiliado, tinham me treinado, os jogadores que tinham passado pela minha vida e que foram importantes. E aí eu vi que tinha muita coisa guardada ali, né? E que se eu resgatasse, poderia me ajudar. Além do que na montagem da comissão técnica, né? Quando o Sami, que foi o nosso supervisor e o grande mentor dessa comissão, começou a falar de nomes, eu falei, pô, mas eu gostaria de trabalhar com o Marcos Miranda, o Julinho, excelente, excepcional preparador que eu tinha trabalhado na época do Bebeto, e também o Matias. E aí a gente conseguiu reunir todos esses profissionais e a gente começou a trabalhar. Mas foi muito difícil o começo. Principalmente, Boni, porque eu estava substituindo um dos melhores treinadores do mundo. E quando você substitui um cara como o Bebeto, que foi um dos melhores, é um dos melhores, se você não dá a mesma coisa que ele... É complicado. É difícil, mas eu acho que eu tinha aprendido bastante. Mas será que essa bagagem para você carregar não foi o que te fez realmente chegar onde você chegou hoje? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que o maior... O grande salto foi gostar de desafios, gostar de... Quem sabe, né? O não eu já tenho, quer dizer, eu vou tentar e seja o que Deus quiser. Eu acredito na força de trabalho, na honestidade do trabalho, na credibilidade das ideias e quando você se doa, né? Quando você realmente se dedica e trabalha muito, eu acho aquilo muito vem da alma. Né, Zé? É o que você sempre fala. Por exemplo, estou faltando um caso nós na seleção contigo. Você sempre foi muito democrático em ouvir todo mundo. Claro. Mas você sempre falava, eu sei que a decisão final eu vou tomar, mas eu quero ouvir todos para ver. Então, mas além de tomar a decisão, Boni, final, tem um detalhe. O fato de também delegar o treinamento para vocês. Entendeu? Quer dizer, todo mundo trabalhava, todo mundo participava, eu dava os toques e tal, mas vocês desenvolviam uma parte de treinamento que era da capacidade de cada um. E a gente conversava, viu o que estava bom, o que não estava, o que tinha que ser melhorado, enfim. A gente democraticamente resolvia as nossas situações e melhorava toda a parte do nosso treinamento. Isso é a generosidade dele. Zé, nós vamos dar uma pausa agora e vamos voltar novamente, que eu tenho muita coisa para te perguntar que eu sei. E muita gente me pergunta e eu quero ver você responder para eles. Voltamos daqui um pouco. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora. A empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que
todo mundo deseja no seu caminho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Voltamos novamente aqui com o nosso papo descontraído com o Zé Roberto. E agora, Zé, você falou que retomou a seleção brasileira, tomou a seleção brasileira adulta, o comando. E teve um fato que muita gente, quando eu mostro a filmagem, eu quero que você explique o que foi que aconteceu. Foi na World League ou foi no Mundial? Na Liga Mundial. Na Liga Mundial. Foi que antecedeu a Olimpíada. Conta pra nós o que aconteceu naquele ponto dentro do Ibirapuera. Aquele episódio acabou mudando a minha vida e a vida dos jogadores, né? Porque a gente vinha num treinamento, ganhava um jogo, perdia outro e tal, mas sempre com muita desconfiança sobre quem estava dirigindo. Exatamente aquela nossa conversa anterior de estar substituindo o Bebeto, que era uma das maiores assumidades em voleibol do mundo. E aí esse fato acontece na Liga Mundial de 92, quando nós fomos jogar contra Cuba no Ibirapuera. E Ibirapuera lotado, não cabia mais nada. E aí, há 8 anos que o time do Brasil não vencia o time de Cuba. E era Gel de Espanha, os irmãos Hernandes, o Diago, o levantador. Era um ótimo time. E o caso que nós estamos mostrando já na televisão foi o Diago que puxou a rede. Então, aí 11-8 para a gente no tie-break. Os sets todos iam até 15. 11-8, saque nosso, nós sacamos o Sarmiento, um jogador cubano, recepciona e a bola vem para o nosso lado, na bola que nós no vôlei chamamos de cheque, bola de graça. O Carlão ataca essa bola, só que o levantador estava infiltrando nesse momento, ele não consegue chegar na bola, né? E aí o Carlão ataca e a rede balança. E o juiz não estava vendo nada a não ser o movimento do Carlão, deu mão na rede do Carlão. Mas nós já sabíamos que o Diago fazia isso. Ele puxou a rede por baixo quando ele estava tentando infiltrar. E aí, mão na rede do Carlão. E aí, vocês viram na filmagem? Imagine vocês, olha o tamanho do Zé Roberto correndo para cima do cubano. Ainda bem que te seguraram, muito Zé. Muito macho. Ainda bem. E a hora que eu vi, né, pô, eu atravessei a quadra de Cuba e fui fazer elogios à mãe do levantador, né? Aí, mas eu vi que estava vindo o Giovanni, estava vindo a Mauri na minha direção, correndo para me acudir, o Jorge Edson, e para me tirar da confusão, né? E aí eu tinha levado o cartão vermelho. Depois eu vi o Marco Antônio, o saudoso Marco Antônio, que inclusive é de Ribeirão, o Marco Antônio. Marco Antônio, narrador, verdade. Que Deus o tenha. E era uma pessoa maravilhosa, nos acompanhou durante muitos anos. E o Marco dizia assim, depois, né, assim no vídeo, não podemos perder a cabeça, não podemos perder o equilíbrio emocional. Eu lembro das palavras dele assim, e tudo que eu tinha feito, né? Quando eu volto pro banco, Boni, desesperado, 11-10, né? Porque a mão na rede do Carlão, meu cartão vermelho, foram 2 pontos que nós perdemos, Cuba em Costa. Eu disse, puta, só falta a gente perder o set por minha causa agora. Na bola seguinte, Boni, que eu acho que se você passar vai ser interessante, eu nunca vi o Giovanni saltar tanto na minha vida. As duas aqui, ó, vocês vão ver a bola que ele bate da entrada da rede, numa diagonal menor, a altura que ele pega aquela bola, até me arrepia, Zé. Ele virou aquela, virou o outro contra-ataque, enfim. A gente acabou ganhando de Cuba de 14-11 e quebramos o tabu, né? De 8 anos. Aí depois a gente jogou 2 dias novamente com Cuba, ganhamos. Só que a gente foi para os Estados Unidos e perdemos os Estados Unidos um jogo e ganhamos o outro. Mas os Estados Unidos já um timaço, né? Só sem o Kirali. E aí, um mês depois, a gente jogava os Jogos Olímpicos. E ali o time já estava voando, jogando diferente do mundo inteiro. E ali a gente já tinha certeza que o time poderia... Primeiro jogo contra a Olimpíada, contra a Coreia, acabou o jogo, ganhamos de 3-0, eu chorava que nem criança, porque na minha cabeça era assim,
pô, pelo menos nós já estamos na segunda fase, olha só. E aí a gente ganhou. Mal sabia o que tinha pela frente, tava assim, em êxtase, né? Já no primeiro jogo. Zé, de tantas perguntas que vêm, as pessoas fazem, às vezes gostam muito de saber de curiosidades. E às vezes eu comentava. Até hoje eu não sei qual é a cor que você gosta. Azul. Azul. Agora depende, tem pra uma mim, cor. A branca eu gosto, não gosto de preto. Ah lá, tem uma cor que eu sei que você não gosta, porque nós fomos jogar junto. Tinha um time e o primeiro jogo que deram era a camisa preta. E eu não esqueço. Por que isso? É que você não gosta do preto? Não, mas Zé? aí é uma coisa triste, não é uma coisa... Bom, vamos falar. Eu não gosto do preto pelo seguinte. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi um irmão, né? Um irmão eletrocutado. Eu não sabia. E aí foram 3 anos que a minha mãe usou preto. E todo dia que eu chegava em casa, eu ficava muito triste de ver minha mãe de preto. E não era uma coisa que me deixava legal. E eu dizia, mãe, troca esse vestido, troca isso, tá? Enfim, foram 3 anos muito difíceis, né? Depois da morte do meu irmão. Eu era muito jovem, muito garoto. Graças a Deus, depois, quando eu tinha 10, minha mãe engravidou novamente. E aí veio o Fernando, que é o meu irmão mais novo. Que jogou comigo na Pirelli. Que jogou com você na Pirelli, que jogou vôlei durante tempo, se formou em fisioterapia. Hoje faz um trabalho lindo com as crianças excepcionais através da hipoterapia. E aí tudo mudou em casa, né? Minha mãe voltou, tirou o preto e voltou a vestir roupa normal. Então, eu não uso preto por causa disso, porque eu não gosto que me vem muito a lembrança da minha mãe. Eu lembro que no clube, quando deram o preço, falou, não usa, aí virou aquela briga, eu falei, bom, se o Zé não usa, eu também não uso. Foi uma briga danada lá, mas aí tinha um motivo particular. Não, eu não queria trazer esse assunto triste, mas Zé... Mas que você não sabia, não tem vamos problema. falar de uma coisa bonita, que nós estamos aqui no seu Sport Ville, um centro maravilhoso, acolhedor. A Recra já esteve aqui logo na época que foi fundada, com a direção na época que estava o Dado, faz muito tempo atrás. Zé, eu vi que esse ano o grande QG do nosso voleibol, eu não estava presente por causa de outra situação, e o grande QG do vôlei dessa vez da seleção brasileira foi aqui. Como foi essa experiência para você, que a gente sabe do contexto de logística é um pouco complicado? Foi ótima experiência por 2 motivos importantes. A primeira delas, nós vamos falar pelo lado financeiro, né? E o que acontece é que, como a maioria da comissão técnica e das jogadoras são de São Paulo, nós economizamos dinheiro não indo treinar em Saquarema. Porque Saquarema são passagens de avião de ida e volta, e nós vamos na segunda e voltamos na sexta. Além do alojamento, além da alimentação, uma série de coisas. Então, houve-se por bem que a gente ficasse a maior parte do tempo. Nós fomos treinar em Saquarema, mas nós ficamos uma boa parte do tempo treinando aqui em São Paulo. E aí nós pudemos fazer algumas coisas que a gente não fazia, quer dizer, deixar as jogadoras casadas irem para casa, né, porque todas moravam aqui próximo. Então a Tandara aqui tinha filha. Então a gente conseguiu uma logística muito boa para todo mundo. E sem falar que você sempre fala do lado emocional, tanto bem o lado emocional das mulheres, o rendimento se resolve, outro, né? Exato, melhora muito. E esse lado acabou ajudando muito exatamente de treinar mais em casa. E aqui só tinham a seleção treinando. Em Saquarema estavam todas as seleções brasileiras de todas as categorias. Então tinha muita gente em Saquarema esse ano treinando, porque ano de mundial. Então todas as categorias jogaram, seja masculino e feminino. Então eu acho que foi uma decisão legal da CBV. Agora, o ano que vem a gente sabe que nós vamos voltar a Saquarema, algumas semanas a gente vai fazer aqui, e eu acho que está indo bem, Boni. Eu estou feliz, lógico que algumas coisas mudaram, mas nós tivemos uma performance interessante esse ano. Uma equipe jovem, muito boa, excelente. Uma equipe que mas pouca eu acho que gente acreditava. Essa pergunta, nós vamos encerrar esse bloco agora, porque essa pergunta, na verdade, tem um telespectador, tem amigos fazendo pergunta, e no próximo bloco nós vamos voltar, Zé, te fazendo umas perguntas e quero ver você respondê-la para umas pessoas realmente especiais e que te conhecem muito bem. Voltamos daqui um pouco. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho.
A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora. A empresa que você trabalha. A escola que os seus filhos estudam. A praça que todo mundo brinca. Instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Voltamos novamente e estamos aqui em Sportville. E veja só, Zé, agora quem veio, bom, convidado especial, Zé Roberto. Temos também pessoas especiais para fazer perguntas para você. Veja agora quem quer fazer uma pergunta para você. E você está começando muito bem, está entrevistando os maiores treinadores do voleibol no mundo, que é o Zé Roberto, tricampeão olímpico. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Zé Roberto. Zé Roberto, eu gostaria de saber como é que está sendo a preparação desse ciclo olímpico indo para a Olimpíada de 2020 em Tóquio. Como é que está a seleção brasileira e se tem alguma novidade, algum talento surgindo de expressão para que possa o Brasil continuar com essa legacy, né? Continuar com esse legado do voleibol mundial. Grande abraço, sucesso! Bom, Zequinha, é sempre um grande prazer te ver, né? Sei que você está nos Estados Unidos trabalhando, fazendo um grande trabalho por aí, mas e saudade, né? Do tempo que nós tivemos juntos em Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e te dizer que a preparação do planejamento está indo muito bem. Nós já tivemos a temporada de 2017, foi uma das melhores que nós já fizemos em função da renovação que foi feita, né, por necessidade até. Algumas jogadoras estão chegando aí por volta de 33, 34 anos, querem ser mães, querem uma outra perspectiva de vida, mas ao mesmo tempo a gente já tinha feito um planejamento para essas jogadoras jovens nesse 2017 estarem atuando. Mas eu acho que estamos no caminho, nós temos mais 3 anos até os Jogos Olímpicos de Tóquio, e pode ser que apareça algum talento. Eu acho que a gente tem que deixar isso em aberto para que aconteça. Tem jogadoras aí interessantes de 18 anos, 17 anos, 1,90 m, 1,86 m, 1,87 m, que podem, com certeza, terem seu espaço dentro da seleção. Eu acho que isso é praxe e a gente tem que deixar e levar a melhor seleção que a gente possa para 2020. Mas obrigado pela sua pergunta. Grande mano Zequinha, bela pergunta. Eu tenho certeza, Zé, que você vai conseguir, que o Zé, eu sempre falo, nos momentos de maior dificuldade, eu falava, Zé, se tem uma coisa que me dá tranquilidade, é que eu sei que você vai dar jeito. Zé, a gente sabe que eu sou uma pessoa eclética dentro do esporte. E agora veja quem vai fazer uma pergunta para você. Olá, Boni, tudo bem? Olha só, eu vou acompanhar o Mais Esporte, sim, companheiro. E muito obrigado por convidar para fazer parte desse primeiro programa. Eu conheço o professor Zé Roberto, claro, inclusive estive com ele em outras oportunidades fora do futebol, fora do esporte, mas eu quero conversar e fazer uma pergunta para o professor Zé Roberto. Seguinte, professor, eu sei que você tem experiência de altíssimo nível, não precisamos dizer, no vôlei, mas conte um pouco da sua experiência no futebol, porque se você trouxer alguma coisa nova, alguma percepção que você teve naquele momento que você trabalhou no Corinthians, vai ser muito interessante, porque o futebol hoje está caminhando para ser mais estudado, não como o vôlei, né? Porque o vôlei para você, inclusive, o vôlei está na mão. Professor, tira da mão, põe no pé e fala um pouquinho
do que você acha do futebol brasileiro, ok? Um abraço, hein? Tchau, tchau! Bom, Juninho, um prazer estar falando com você, dos nossos encontros. Eu assisti muito você jogar, você sabe disso. E lógico que eu tive a minha experiência no futebol, foram 2 anos no Corinthians, foi importante dentro da minha formação, mas também tive muitas dificuldades. E a maior dificuldade que eu encontrei foi a política dentro do time, ou melhor, dentro do clube. Você sabe que isso acaba com qualquer coisa se não for bem feita, até porque tinha gente que só estava ali para aparecer ou para ter algum benefício próprio, e isso foi muito ruim nesse período. Mas também encontrei coisas boas, e que me chamaram a atenção. O planejamento do time, a organização, haja vista nos resultados que nós obtivemos. Nós fomos campeões paulista, brasileiro e o mundial, que pouca gente diz que o Corinthians ganhou, mas ganhou. Então eu tive o prazer de participar através da empresa, da Hicks Mills, dentro do Corinthians, que era a parceira do Corinthians, mas também com muitos problemas. Agora eu acho, Juninho, que uma das coisas principais dentro de um clube de futebol é a sua categoria de base. Você sabe muito bem que é muito importante. Eu acho que é onde tem que se valorizar, onde tem que fazer um planejamento extremamente específico e muito baseado em minúcias para que você obtenha jogadores, que você possa revelar jogadores para o time de cima. Infelizmente, a gente tem que vender muitos jogadores para o exterior e a gente acaba vendendo o que a gente tem de melhor. E com isso, a qualidade do nosso campeonato, a qualidade até do nosso jogador acaba sofrendo tecnicamente com isso. Então eu acho que a categoria de base, para mim, é o X de tudo. Logicamente o time de cima tem várias coisas que podem ser melhoradas, mas todos os times têm o seu planejamento, a sua organização. Agora, acho também que uma das coisas que complica o futebol brasileiro são os procuradores, a quantidade e muita gente que quer levar vantagem em cima dos jogadores e dos clubes. Acho que eu consegui responder a tua pergunta. Zé Roberto, tricampeão olímpico e agora também campeão mundial pelo Corinthians. Mais uma novidade, mais um no corrido. Que pouco sabe, Zé? Não, todo mundo sabe. Zé, a próxima pessoa que vai fazer uma pergunta para você, você fala muito de aprendizado, que você valoriza muito, e tem uma pessoa agora que está te pedindo um conselho quanto a um aprendizado que você passou recentemente. E eu queria te fazer uma pergunta, Zé. O ano passado tu passou por uma situação um pouco diferente na tua carreira, né? Talvez um pouco fora do padrão, talvez, né? Que era participar de uma Superliga B, né? Um projeto novo. E que bom que hoje, né, tem um caminho muito claro quanto a chegar na Superliga A, que é a Superliga B. Então foi um projeto novo, uma experiência nova, e eu estou passando por isso nessa temporada, né? Estou passando, vim a Ribeirão Preto, projeto maravilhoso, uma estrutura muito boa, mas que não posso errar, né? Primeiro tem a Copa Prata aqui, que inicia no dia 25, que são 6 equipes, 3 vagas, né? Para aí chegar à Superliga B, e aí são 2 vagas para alcançar o objetivo, né? Maior, que é chegar no patamar principal do voleibol brasileiro. Então eu queria te perguntar, Zé, quais foram as dificuldades, quais foram os momentos difíceis, o que eu vou encontrar nesse caminho aí até chegar à Superliga A. Um grande abraço. Bom, Pacheco, é um grande prazer a tua pergunta e estar respondendo. Primeiro, parabéns por todo o trabalho que você também realizou e vem realizando, e agora no time de Ribeirão. Te desejo muita sorte, eu acho que tem um caminho longo, difícil, mas também muito legal pela frente. É uma grande oportunidade e um grande desafio. Uma das coisas mais legais da minha vida foi ter participado dessa série Prata e também da Superliga B. Eu acho que o fato de como tudo começou, né? Do nada, nós não tínhamos absolutamente nada, nós só tínhamos sonhos e uma grande vontade de jogar voleibol. E de montar um grupo e de voltar às categorias de base
e de tentar fazer alguma coisa pelas crianças e também por jogadoras que estavam desempregadas. E aí foi que começou toda a ideia, sem patrocinador. Depois, graças a Deus, surgiu a Rinodê, que hoje é a nossa patrocinadora master, e também a Prefeitura de Barueri, que tem nos ajudado com toda a logística de ginásio, de transporte, alguma coisa de alimentação. Então, tudo começou assim, mas sabe quando você começa do nada e começa com a alma, com o coração e todo mundo se dedicando? E o que mais me chamou a atenção é o comprometimento. 40 dias depois de estar correndo atrás de patrocínios, batendo de porta em porta, a gente conseguiu um patrocínio. Bom, no dia que eu cheguei no ginásio, com a notícia de que nós tínhamos conseguido o patrocínio, foi uma choradeira geral. Então foi uma comoção de todo mundo, de energia. Que você formou um grupo que estava comprometido a um objetivo. Exatamente. Né? E a hora que conseguiu é porque quem acreditava. Exatamente. Né? Então eu acho que, sabe, era muita fé, a gente acreditava que ia conseguir. E não é só de comissão técnica, não. Né? Não, de jogadoras. As próprias jogadoras. Isso é muito importante. Que abraçaram o projeto, e a gente continuou com essas jogadoras, a maioria, 8 delas da Série B. Então, um projeto que surgiu do nada, com muita vontade, e está aí hoje na Superliga A, inclusive nas finais, disputando a final do Campeonato Paulista. A gente sabe que nós não temos o maior investimento, que o nosso investimento tem um budget e a gente tem que trabalhar muito, não tem problema. Nós já conseguimos um grande feito, que foi ir para a final, e vamos ver o que acontece. Agora, também participar da Superliga A. Então eu acho, Pacheco, que o que vale é você se sentir útil, é você ter um grande desafio pela frente, é você sentir que você está realizando um grande trabalho e você sabe que você tem potencial para isso, junto com uma cidade que vai abraçar esse projeto, que Ribeirão sempre gostou de vôlei, sempre amou vôlei e gosta e está participando. Então eu não tenho dúvida de que o trajeto é longo, muita dificuldade, mas eu acredito em trabalho e sei que você trabalha bastante e vai conseguir, junto com os dirigentes em Ribeirão, junto com a prefeitura, junto com todo mundo que está envolvido nesse projeto, realmente tornar a cidade de Ribeirão uma referência de voleibol não só do Brasil, mas do mundo. Zé, muito bem. E agora, Zé, você falou de muito trabalho, tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta para você. Eu queria perguntar para você o que te motivou mais para continuar mais um ciclo olímpico depois de tudo que aconteceu na última Olimpíada. E também queria fazer outra pergunta, se você pode me dar alguma dica porque eu quero chegar um dia na seleção brasileira também, se você pode dar alguma dica, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Bom, França, primeiro parabéns por ter sido aprovado na peneira, né? E isso quer dizer que você tem talento. Então, a dica que eu te dou, ela é simples. É muito trabalho, escutar o seu técnico, educação, respeitar os seus colegas de trabalho, respeitar as regras e muito treinamento. Não tem outro, não tem mistério, né? É treinar, é ter disciplina, é estar no horário, é estar observando os seus colegas que são melhores, os jogadores mais velhos, saber das dificuldades pelas quais eles passaram, entender como é que a coisa acontece, observar a mecânica dos movimentos, dos fundamentos, né? E jogar contra os melhores do Brasil e quem sabe um dia a gente pode te ver numa seleção brasileira contra os melhores do mundo. Mas dedicação e disciplina são as coisas mais importantes para você chegar. E em relação ao ciclo olímpico, foi muito difícil, né? Quando você faz um ciclo olímpico e você perde, é sempre muito complicado. Porém, a gente não vai ganhar sempre. Isso faz parte da nossa vida. Nosso fio é muito a distância entre o sucesso e o fracasso é muito próxima, é muito tênue. Então isso pode acontecer e na nossa vida do vôlei são 2 pontos. Exatamente o que aconteceu contra a China quando nós perdemos o tie-break por 15-13. Mas isso faz parte, isso é aprendizado. Se você conseguir aprender com os erros para melhorar o futuro, é o X da questão. Foi o que aconteceu com a gente depois de 2004, onde a gente conseguiu ganhar a Olimpíada de 2008 e depois em 2012 em Londres. Então, eu acho que são coisas importantes que fazem parte
o sucesso e o fracasso norteiam a nossa vida. A gente não pode só pensar nas vitórias, é muito bom, mas muitas vezes as derrotas realmente te colocam num caminho bastante positivo. Atletas e futuros atletas, que vocês tenham essa oratória do Zé como um verdadeiro exemplo de vida. Que realmente ele acaba de passar a receita para que você possa ter sucesso. Talvez não é ser o campeão, mas na verdade ser um grande vencedor. Zé, agora essa pessoa que nos dá a honra de fazer uma pergunta para você, é uma pessoa muito fantástica, que faz um trabalho numa outra modalidade, e ele te faz essa pergunta. Qual é a sua expectativa em relação aos projetos sociais que você tem implantado no país, né? Qual a sua expectativa em relação a esses projetos num período de médio e longo prazo? Zé, um grande abraço para você, Boni, Igor, obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse programa vai ser um grande sucesso para o esporte de Ribeirão Preto. Rogério, eu sei que você faz um trabalho maravilhoso aí em Ribeirão, um projeto social que você tem há muitos anos e é o que a gente está tentando fazer aqui em Barueri. Eu acho que é o futuro do Brasil, é onde a gente pode ajudar, onde a gente pode auxiliar na melhora, abrindo um leque de opções para essa geração que não tem tantas oportunidades. Então nós estamos aqui com 600 crianças na escolinha de vôlei, bem como mais 60 crianças ou adolescentes nos times de base de voleibol de Barueri. E tentando melhorar as condições, dando a possibilidade delas estudarem, delas participarem de todo esse projeto. E estou muito feliz com aquilo que nós temos conseguido. Acho que é uma sementinha que pode ser muito importante para o futuro. Meu sonho é transformar Barueri, a cidade de Barueri, num centro de referência de voleibol do Brasil e quem sabe do mundo. Mas sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Eu preciso de auxílio, eu preciso de patrocinadores para isso, eu preciso de gente séria trabalhando e que queira realmente dar essa oportunidade a essas gerações de serem alguém, de poderem ter uma perspectiva melhor de futuro. Então, eu acho que, assim como você, que é um grande exemplo, eu pretendo ser aqui na cidade onde eu moro e poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E olha aqui, ó, vindo essas palavras do Zé Roberto, pode ter certeza que esse centro de referência vai surgir. Não vai ser o melhor só de São Paulo, Barueri, não. Vai ser do Brasil, uma referência mundial, porque eu tenho certeza. Vamos encerrando esse bloco, e no último bloco vai ser um levanta e ataca rapidinho. Só que eu levanto e o Zé ataca rapidinho. É pai, pum. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora. A empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Voltamos agora para o nosso último bloco com esse convidado mais que especial, meu grande amigo Zé Roberto. Agora vai ser ao contrário, eu levanto, ele bate rapidinho. Zé Roberto, qual que é a pessoa mais importante na sua vida?
Vixe, Boni. Mais importante na minha vida hoje é a dona Alcione. Isso, bem respondido. Sabe as palavras, a pessoa mais importante para você dentro do esporte, em qualquer contexto. Mais importante dentro do esporte. É difícil eu falar uma pessoa muito importante dentro do esporte, Boni, mas eu ficaria com a comissão técnica da seleção. Eu acho que tanto na masculina em 92, como na feminina de 2008 e 2012. Eu acho que foram fundamentais. Um ídolo do esporte nacional para você? Ayrton Senna. Puxa. Para nível de Zé Roberto, só um Ayrton Senna. Eu falar, quem que vai ser? Agora, um ídolo de esporte... Pelé também. Pelé também. Pelé também. São os nossos dois maiores passaportes Zico. Internacionais, não são não, Zé? Ah, sim. Ídolo do esporte internacional. Uma referência que sempre te dá alguma... Porque você é uma pessoa que vive todas as modalidades, você Mas sabe da história. Eu gosto muito assim eu gosto do Federer, gosto do Djoko, né? Até tem alguma coisa assim com o Djoko mais, mas eu gosto muito da postura do Federer, da forma de comportamento, das atitudes e, enfim, o Djoko também, eu tenho uma certa empatia. Momento mais marcante para você, Zé Roberto? Eu tive 3 momentos, quer dizer, na minha vida foram as medalhas de ouro que nós conquistamos. Isso, sem dúvida, 92, 2008, 2012. E lógico, tem outras que eu gostei muito de ver, mas eu só posso responder essa. Zé, alguns momentos que eu passei com você, e essa daqui eu faço questão de saber, porque você deve ter muitos outros. Qual foi o seu maior momento de superação? De superação? Eu acho que de superação foi depois da derrota de 2004, Boni. Não foi um só momento, foram 4 anos. Nossa. De expectativa, de esperança, de trabalho, de doação, de tudo que você possa imaginar junto de um grupo. Que depois da derrota de 2004 nós sofremos muito, né? A retaliação de que nós éramos um time de amarelonas, um time que não conseguia derrubar a última bola, e nós sofremos 4 anos mesmo perdendo muito poucos jogos, né? Mas mesmo assim a imprensa, de uma forma geral, por nós termos perdido alguns jogos finais ou mundial, o próprio Pan-Americano, não acreditavam muito que esse grupo pudesse ganhar uma medalha de ouro. E da forma como nós ganhamos em 2008, perdendo apenas 1 set, ganhamos 8 jogos. Então eu acho que ali a gente conseguiu fechar com chave de ouro, com a medalha de ouro e, enfim. E uma maior frustração, velho? A maior frustração foram as derrotas, não foi uma só, né? Porque a expectativa é muito grande. Mas eu acho que essas derrotas, apesar de não serem muitas, mas foram muito doloridas nesses momentos. 2004, 2016 no Rio, né, nas quartas de final. Mas eu acho que a vida é isso, Boni, de vitórias, de derrotas. Quando a gente fala, é muito gostoso de falar de vitórias, mas a gente não pode esquecer das derrotas. Eu não conheço nenhum técnico, nenhum grande empresário que não tenha sido derrotado para poder ter realizado um grande trabalho. Então acho que isso nos coloca com os pés no chão, nos norteiam, nos incentivam, nos orientam ao caminho de você tentar vencer. E em planejamento, em desenvolvimento desse trabalho. Eu acho que essas derrotas foram muito importantes para todos nós. É verdade. Né? Para manter a humildade, para saber que a vitória-derrota é muito tênue e que você... Não adianta você se achar o máximo, você se achar o tal, você se achar o cara. Você vai perder. Porque o outro time também treina para ganhar, o outro time também está se preparando, também tem sonhos. E você tem que estar sempre fazendo mais ou igual, porque senão você vai perder. Então eu acho que a vida ensina. E nada melhor do que a vida para te mostrar o caminho. E grande Zé Roberto, se você não fosse do esporte, o que seria?
Ô Boni, você sabe que eu adoro animal, né? Eu gosto, talvez eu fosse veterinário, eu não sei. Eu acho que eu sonhei tanta coisa na minha vida, Boni. Eu sonhei em ser médico, eu sonhei em ser dentista, eu sonhei... Depois aí eu me formei em educação física porque eu queria continuar jogando. Aí fiz administração 1 ano, depois fiz fisioterapia 1 ano. E aí, para continuar a minha carreira dentro do vôlei, eu tive que deixar tudo. Mas talvez um veterinário de animal de grande porte. Zé, nos nossos momentos de descontração lá com a seleção brasileira no Rio, quando a gente ouvia-se muita música, qual que é a sua música preferida, Zé? Eu tenho várias, mas tem uma que me toca muito, que é realmente Tocando em Frente, do Renato Teixeira. Essa música sempre mexeu muito comigo, principalmente depois das derrotas. Zé, vamos finalizando esse bloco aqui, curtindo um pouco do que foi esses momentos do Zé, a vida do Zé, e deixar um agradecimento, Zé, não sei nem como ou qual a intensidade, mas principalmente você sabe de toda a minha vida, o respeito que eu tenho por você, a admiração Obrigado. que eu tenho por você, e particularmente você sabe que eu tenho uma gratidão muito especial para você. Você sabe que eu desejo para você tudo que eu desejo para minhas filhas, que eu desejo para minha família. Você sabe que de coração eu desejo para você por tudo que você me proporcionou na minha vida e como amigos que nós fomos desde 1981, quando você estava lá na Pirelli ainda. Boni, eu acho que eu é que tenho que agradecer a você e todas aquelas pessoas que participaram da minha vida. Você foi muito importante em todo esse processo, tudo que você somou, tudo que você conseguiu se dar para esse grupo. Eu acho que essa medalha de ouro, todos nós temos uma grande participação, essas, né? E tudo que nós construímos em relação ao esporte brasileiro, juntamente com as outras pessoas que nos ajudaram. E a gente não pode esquecer nunca disso. Eu acho que a coisa mais legal da vida é a amizade das pessoas e o respeito delas. Então eu que te agradeço, eu acho que estar inaugurando o seu programa para mim é de um grande orgulho. Eu te agradeço muito, a todas as pessoas de Ribeirão, o meu grande abraço, uma cidade que eu adoro, né, que de vez em quando eu passo por lá e que é show, né, não precisa nem falar. E muito obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado a você por tudo, parabéns pelo seu programa, boa sorte, estamos aqui sempre torcendo e contando com você ainda no futuro, dentro da seleção brasileira. Agradeço ao Zé e lembrando agora que no próximo bloco vem o nosso grande repórter Igor trazendo a nossa agenda aqui de Ribeirão e região. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso que eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora. A empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho.
A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Voltamos para o nosso último bloco do Mais Esporte. E agora nós vemos aqui o nosso grande amigo e parceiro Igor Ramos. E aí, vamos falar agora. Vamos lá. Primeiro, que entrevista com o Zé Roberto, hein? Primeiro do primeiro. Antes de falar da entrevista, eu queria falar do prazer de estar ao lado do Boni, nesse programa que começa a partir de agora, mostrando tudo sobre os outros esportes, exceto futebol, né? Essa monocultura esportiva, né, Boni? Que quem não é do futebol tanto combate, nós vamos combater aqui com todas as forças para que a gente possa ampliar esse leque de esporte, principalmente para a nossa região. E a gente já começa com uma entrevista, o programa com o Zé Roberto, né? O Boni já começou arrebentando a boca do balão. Uma entrevista, aliás, né, Boni, onde ele fala coisas que a gente nunca tinha ouvido por aí, né? Coisas mesmo exclusivas. Com o tempo que eu tive com o Zé Roberto, tantos anos, ele contou ali coisa que eu não sabia. É, bem legal. Então, vamos se acostumando, que a gente vai ter umas novidades. Não, assim, sempre né? novidades. Igor, fala para nós agora qual que foi o nosso giro esportivo da semana. Legal, lembrando que toda semana eu vou estar aqui com o Boni, mostrando para vocês o giro esportivo, os acontecimentos mais importantes da semana e também a agenda do que vai acontecer nos próximos dias. Começando então, Boni, o nosso giro esportivo. Vocês já estão vendo na tela aí, ó, imagens de natação. A equipe UNAEP Ribeirão participou lá em Bauru do torneio regional preparatório para o Campeonato Paulista Júnior e Sênior. Lembrando que esse torneio, pessoal, paulista, vai acontecer no Centro Paralímpico. Então foi a última etapa aí do regional preparatório para essa competição. O técnico da equipe de natação é o Chico Menezes. Então, natação, fiquem ligados, hein? Sempre aqui mostrando para vocês também. Além de natação, pessoal, vamos de badminton. É isso mesmo, badminton. Imagens na sua tela aí também, ó. Badminton, 4ª etapa estadual sênior, que aconteceu lá em São Caetano do Sul, e Ribeirão, lógico, teve os seus representantes. O Paulo Sérgio Rodrigues Sargento e a Elis Regina Alves, os nossos representantes no badminton. Tem muita gente praticando badminton em Ribeirão, hein? Fiquem atentos. Nós vamos estar acompanhando esses esportes também, viu, Boni? E nós tivemos Muay Thai. Vamos falar sempre de um luta aqui também? campeonato de Muay Thai, lembrando bem, que foi classificatório para o Mundial da Tailândia também. Exatamente. Nós tivemos esse campeonato de Muay Thai. Eu fui lá conferir na cava, ó. Dá uma olhada aí, vocês estão vendo algumas imagens. Muita gente, hein? Muita gente envolvida nesse campeonato que aconteceu no fim de semana. É uma seletiva mundial de Muay Thai e Muay Boran. Reuniu aí dezenas de atletas, vocês estão acompanhando aí tudo, mostrando as imagens, vocês estão vendo aí, muita gente na cava, tem um grande envolvimento, né? E ó, eu quero salientar aqui nesse momento, o papel foi fundamental do Rafael Murruga, ele que fez toda a elaboração, ele é da Federação Paulista, uma pessoa super atuante dentro da área e é um grande parceiro das modalidades. Exatamente, e também vamos falar sempre aqui de competições de jiu-jitsu, judô, né? Vamos mostrar sempre para vocês aqui. Agora vamos de agenda, Boni? Isso aqui é agenda esportiva? Acabou o nosso giro, vamos para a agenda esportiva. Vamos para a agenda. Tem futebol na nossa agenda? Eu soube agora que vai ter o Paulistão. Vai ter futebol aqui na nossa agenda, ó. Vocês já estão vendo aí, ó, imagens para vocês aí. Futebol, por que não? A Federação Paulista divulgou os grupos do campeonato da primeira divisão do ano que vem. E é importante, né, para quem está acompanhando aí a trajetória do Botafogo. O Botafogo caiu no grupo com o Santos, o Mirassol e o Red Bull. Escapou do grupo da morte, que vocês estão vendo aí o grupo B, ó. Tem o São Paulo, a Ponte, o Santo André e o São Caetano. Vai ter duelo do ABC, bem legal esse grupo B, hein? Sorte do Botafogo que não caiu nesse grupo. No grupo A, vocês estão vendo aí Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. E no grupo C,
Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. Eu gostei desse grupo do Botafogo, tá? O Paulistão começa em janeiro, a federação ainda não divulgou a tabela, mas o Botafogo já sabe o grupo. Boas perspectivas, Igor? Boas. É que a gente nunca sabe o que o Botafogo vai preparar para o estadual. Todo ano monta um time diferente, é uma expectativa muito grande. É ano do centenário, né, Boni? Então o Botafogo vai caprichar na montagem do time, já tem técnico contratado, o Botafogo vai levar com muita seriedade, mais do que nunca, porque é o ano do seu centenário. A gente vai estar falando, lógico, do Botafogo aqui também. Mas, Boni, nessa nossa agenda... em outras modalidades. Não, vamos de vôlei? Já falamos bastante de vôlei. Eu sou suspeito de falar de vôlei. O Boni falando de vôlei. Mas temos que falar do vôlei Ribeirão, que realmente tem mudado o clima da nossa cidade. Exatamente. Não vamos falar sempre de vôlei, senão o pessoal vai achar que é programa de vôlei, né, Boni? Também não. A imagem do vôlei está muito associada ao vôlei, mas é lógico, nós temos equipe de alto rendimento aqui. Quanto tempo esperávamos o vôlei, né? Já tivemos a Recra, o MRV, e agora temos o vôlei Ribeirão. E jogando uma fase super importante essa semana. Taça Prata, né, Boni? Taça Prata. Pois é. Classificatória para a nossa Superliga B. Que vai ser lá em Itapetininga, né? E como ficaram as chaves? Que tá... Ficou o seguinte, ó, na quarta-feira, às 18 horas, o São Francisco vai jogar lá em Conceição de Mato Dentro, em Minas Gerais. Vocês estão vendo aí já o adversário. Ribeirão Preto tem jogo na quarta-feira e também na quinta-feira e no sábado, né? Lembrando que a definição do acesso à Superliga B. Explica um pouquinho melhor, Boni, como é que é essa disputa para a Superliga B? É um torneio classificatório? Ele é classificatório, onde dali praticamente sairão 3 equipes, e dessas equipes terão direito, aí sim, a montar a chave da Superliga B. Da Superliga B, aí sim, nós vamos chegar no nosso objetivo máximo, sabendo já que o grande técnico e amigo Marcos Pacheco está preparando essa equipe, para que eles possam jogar essa Superliga B e, quiçá, a gente poder subir para a Superliga, a Série A, que é a especial. Saindo um pouquinho do esporte de alto rendimento e voltando para uma agenda onde nós temos aí a molecada participando de competições, escolares, né? Estudantes, enfim. Nós temos aí acontecendo os Jogos da Primavera e também o Cirem. Mais de 3.000 atletas envolvidos nessas competições e vamos acompanhar tudo. Está acontecendo durante essa semana que vocês terão pela frente. Teremos então Jogos da Primavera e o Cirem. O Cirem é muito importante porque ele reúne as escolas municipais, são, né? Em média, acho que são 31 escolas, e como você falou, cerca de 3.000 alunos e esportistas dentro da rede pública. Atletas do futuro e se não virar atleta, mas que está ali se ocupando com o esporte. Nossos futuros atletas são realmente o pessoal que está nas escolas. Sem dúvida, que esteja ocupando a cabeça com o esporte, né? Focados no esporte. Acabando o nosso tempo, finalizando, fechando com chave de ouro. É isso aí. E que seja bem-vindo para novos e novos programas. É isso aí. Obrigado você que esteve com a gente, acompanhou o nosso primeiro programa do Mais Esporte. E tenho certeza, na próxima segunda-feira vocês terão novas novidades com convidados especiais aqui da nossa região, falando dos nossos problemas, falando das nossas vitórias e falando das nossas conquistas. Obrigado e muita boa noite a cada um de vocês e muito obrigado pela audiência.